Estamos de volta agora com o advogado Manahem Duarte, que vai responder algumas perguntas sobre direito civil. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode mandar aqui pra gente no telefone 31 26 4000, no WhatsApp 997839930 e pelo inbox no Facebook também. O advogado Manahem Duarte está aqui conosco. Ele é sócio do escritório Rubens Duarte Advogados Associados, atua há 10 anos como advogado, é pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil e Direito Administrativo. Bom dia, Manahem. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso de receber você aqui. Então, a gente vai conversar hoje sobre Direito Civil. Pode dar uma explicação para a gente o que é o Direito Civil, na onde ele atua? Tá bem, antes só reforçar aqui o agradecimento pelo convite, para que todo espectador possa ter acesso à informação, que esse é o objetivo maior dessa entrevista. Sim. Que todos possam ter ciência dos direitos que possuem e às vezes não sabem. A maioria das vezes as pessoas não sabem, né? O que tem um direito, o que pode fazer, se pode... Tem alguma medida legal a ser tomada, enfim. Bacana. E em relação à pergunta formulada sobre o que é o direito civil, isso é muito importante, que todo cidadão saiba que ela é uma disciplina tão importante que ela está presente na nossa vida durante a nossa existência, depois da morte e antes de nascermos. E como isso pode ser representado? Depois da morte, você consegue percebê-la depois com inventário, sucessão, e antes de nascermos, com relação ao nascituro, como a lei assim o trata. No momento em que ocorre a concepção, este feto ele é colado na parede do útero, o direito tutela essa vida. Ela tem uma expectativa de nascer, mas já ela está preservada, proibindo, portanto, aborto, ele tem direito a alimentos, até mesmo a ser indenizado no caso de eventual ilícito contra ele. Então ele não nasceu, mas ele já pode exercer direitos. Isso é uma inovação dessa legislação que temos hoje. E o direito civil, considerando toda a complexidade que envolve essa matéria, ela é estudada durante a graduação em todos os anos, na maioria das universidades, né? Isso oscila de acordo com a universidade, mas... O método de ensino. Mas o método de ensino, ele leva a isso, a um estudo anual dessa disciplina. E ele nasce num momento em que quer se tutelar direitos individuais e privados da pessoa e ao seu patrimônio. Só que, como toda legislação, ela nasce depois do fato. Então, é preciso que aconteça um fato e então o legislador, ele preocupado e sensível com esta incidência, ele procura normatizar e regulamentar para que possamos então viver pacificamente em sociedade. Diante desse fato, lá atrás, nasce então um direito civil, individual, privado e visando tutelar a propriedade. Como o fato social muda ano a ano, tempo a tempo, de acordo com a cultura daquela sociedade em que ele está presente, nasce, portanto, um interesse legislativo de mudar esta visão. Então, hoje, já temos um Código Civil com 13 anos de idade, é um código novo, mas suficientemente capaz de atender toda a expectativa social que é necessária. E esse Código Civil atual, ele muda a visão puramente individual, ele passa a pensar de uma forma mais coletiva, mais extrapolando o meu direito, o seu, o nosso, ele pensa em nós. Então, ele sai daquela visão puramente individual e parte para esta ideia mais coletiva. Então, o direito civil é um ramo do direito que tutela as relações de direito privado.
hoje de uma forma mais coletiva. É isso. Entendi. Espero ter esclarecido. Você falou então do direito civil, que ele é da pessoa, da propriedade. E você falou também do direito, ele está se tornando uma coisa coletiva. Mais coletiva, né? Eu até tinha falado com você sobre os direitos LGBT. Sim. Ele entra nessa coisa do coletivo. Então, essa linhagem, ela está relacionada à questão coletiva, sim, porém, não é propriamente uma questão do direito civil. Quais são os critérios de distinção entre moral e direito? Bom, isso é um assunto muito importante, porque a nossa proposta de conversa hoje, ela está mais tendenciosa para conversarmos sobre responsabilidade civil. E responsabilidade civil é um livro, é um instituto inserido dentro das matérias de direito civil, e para que possamos melhor compreender este instituto, é necessário termos este parâmetro de distinção entre o direito e a moral. A moral, existem várias teorias que cuidam deste tema, mas imagine que a moral é o que você pensa, é a sua visão de mundo, é como você enxerga o mundo, e isso oscila de acordo com a sua cultura, com a sua inteligência, com o seu meio, coisa muito individual, muito isso, própria. Extremamente individual. E isso é representado por um círculo maior, vamos assim dizer. E, por outro lado, o direito, ele é a matéria positivada, a lei propriamente dita. E ela é então representada por um círculo menor. Então imagine um círculo maior em que estamos falando sobre moral, que é a sua visão de mundo. Por outro lado, o direito, ele é a positivação desta visão sua, minha, nossa. E ela está no meio entre a minha moral e a sua. Por isso é dito que a moral para um é imoral para o outro. Por quê? Porque a sua visão do mundo ela é diferente da minha. Dentro deste critério, nem tudo que é direito é moral, mas tudo que é moral é direito. Então temos essa jogada assim, e a partir disso a gente consegue levar o caminho para pensarmos na responsabilidade civil propriamente dito, que é o assunto final que iremos abordar, até porque ele é muito recorrente e presente na vida de todo cidadão, não é? Então é preciso ter essa noção do que é moral e do que é o direito. E a moral, portanto, ela relaciona-se à sua personalidade, aos seus estados anímicos, à sua visão de mundo. E o direito, apenas a positivação do que está regulamentado em lei. Ok? Espero ter... Sim, não, é interessante que você falou da visão, assim, a moral é um círculo grande, o direito um círculo inserido menor. Nela. Inserido. O direito está dentro da moral. Perfeito. E tanto é que quando pensamos em resolver um caso, porque o processo ele não existe para perpetuar, ele nasce para morrer. Então todo processo, quando inicia, ele tem que ter um fim. Então alguém narra um fato, o juiz, ele analisa a moral daquela questão sobre a visão, não dele, mas do homem médio, de um ser humano que é comum, porque a sua moral é uma e a minha é outra, então ele deve considerar essa moral média entre nós. Ele passeando, então, portanto, o fato, a moral, ele aplica o direito, que é a positivação dessas normas que existem, ele alcança, portanto, a justiça, que é o caso concreto. Por isso que se diz que justiça ela é subjetiva, porque ela é sempre no caso concreto decorrente desses fatores, dessa equação, fato, moral e norma, que aí levamos ao direito no caso concreto. Entendido. Você sabe, Manahem, que a gente já recebeu uma pergunta antes mesmo da entrevista começar. Ah, é? Então, como eu já havia falado, a gente recebeu uma pergunta antes mesmo da entrevista começar. Deixa eu só lembrar o telespectador que ele pode falar com a gente através do 3126 4000, do WhatsApp 99783 9930. Agora está saindo direitinho. Aline, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Você tem uma pergunta para a gente, é isso?
constrangimento de manhã participativa da escola, o atraso por 8 minutos, a professora tirou dentro da sala e falou que eu devia ir com ela, secretaria de ação e advertência desses 8 minutos de atraso. Só que eu conversei com ela e falei, ela não podia estar minha filha assim, pois a menina tem 6 anos. Mesmo assim, com muita força, ela continuou com a atitude. Devido a isso, É a pergunta que eu já tenho aqui. Agora, e peguei a minha filha no mochilador e fui até na rua. Eu entendi. Minha dúvida de hoje. Então, Aline, a pergunta que eu comentei com o Manaém, que a gente recebeu antes da entrevista começar, eu acredito que seja a sua. Falando, passei por uma situação humilhante, minha filha foi expulsa da sala por causa de atraso de 8 minutos. O que a Aline deve fazer? Bom, dentro de um critério de entrevista, eu não poderia analisar o caso dela concretamente, porque existem peculiaridades que uma entrevista conseguiria extrair realmente o sentido. Mas dentro de um critério abstrato deste conteúdo, não individualmente para ela, mas para qualquer pessoa que se sinta ou passe pelo mesmo constrangimento, nós poderíamos dizer o seguinte, que ela deveria procurar o Ministério Público para narrar este fato, e o Ministério Público como um guardião desses direitos coletivos, porque neste caso não é o direito civil que está regulamentando, e sim o direito que ela tem à educação. Se eventualmente ela ultrapassou um limite mínimo, mas esse limite mínimo não foi capaz de afetar todo um grupo coletivamente considerado, e ela se sentiu, portanto, injustiçada, ela deve levar este fato ao Ministério Público, se esta escola é uma escola estadual ou particular, porque o particular está exercendo uma função pública, ainda que sobre esse prisma, e ele então vai tomar as medidas que entender necessário em relação à instituição, ok? Agora, particularmente no caso dela, se ela ou outra pessoa numa situação como essa se sentiu individualmente ofendida ou os seus estados anímicos, psíquicos alterados, pode-se sim buscar a responsabilidade civil, se for uma escola municipal, contra a fazenda pública daquele município, se for estadual, contra a fazenda pública estadual, ou se for particular, contra a própria pessoa jurídica de direito privado que cuida daquela escola. Então, é possível. Sim, eu vou agradecer a Aline pela participação, pedir desculpa pelas falhas técnicas que a gente teve aqui e lembrar o telespectador que, se ele quiser participar, é através do telefone 31 26 4000, do WhatsApp 99783 9930. Continuando aqui na nossa pauta, queria que você diferenciasse para a gente o dano moral e o dano material. Bom, isso é uma questão muito importante. O dano moral e dano material, eles estão inseridos dentro do Instituto Responsabilidade Civil. Então, o dano moral, ele não tem um cunho econômico propriamente dito. Ele decorre dessa ofensa à personalidade da pessoa e ela é percebida quando ocorre essa alteração anímica da psique, quando você se sente ali humilhado, ultrajado. Este é o fator que indica a ofensa à sua honra, ao Como dano foi moral. O caso agora da Como foi, Aline, exato. dano moral. Exatamente. Por outro lado, o dano material, ele decorre de uma previsão obrigacional que nós diríamos que ela é conceituada como lucros cessantes e danos emergentes. Os lucros cessantes ocorrem quando, eu vou tentar exemplificar para que o espectador possa compreender este termo técnico. Então, lucros cessantes e danos emergentes. Imaginemos então
um taxista. Alguém causa um acidente e compromete a função daquele carro que ele usa para trabalhar. Portanto, ele teve um lucro cessante. Toda a média de corridas que ele faz no dia, ele não poderia fazer por um determinado tempo até que este carro seja reparado. Portanto, ele tem um lucro cessante. Ele pode pedir o reembolso disso ou o pagamento disso. Por outro lado, os danos emergentes. Todo o prejuízo que ele teve para reparar, para consertar este carro, o causador do dano, ele tem que pagar. Então, o dano moral, ele decorre da ofensa aos direitos da personalidade da pessoa. Ele não tem um cunho econômico, um cunho financeiro. Por outro lado, o dano material, sim, ele é puramente econômico, decorre dos lucros cessantes e dos danos emergentes. Só que o dano moral, apesar de não ter este cunho econômico, ele precisa ser quantificado economicamente, financeiramente, para que possamos usar o vil-metal como um fator de que minimize esta sensação de inferioridade, de injustiça que a vítima sentiu. Então a técnica é essa. E a diferença do dano moral, a calúnia e a difamação? Okay. A calúnia e a difamação estão dentro do dano moral? Exato. A calúnia e a difamação são tipificações penais previstas no Código Penal, portanto, que decorrem de ofensa à honra da pessoa. No momento em que você pratica ou uma calúnia ou uma difamação, isto normalmente afeta o quê? Os estados anímicos, a psique, a personalidade da pessoa que se sentindo inferiorizada, ela tem a via penal e, por outro lado, ela tem a via civil, que é a responsabilidade civil que estamos falando aqui. Então, o ilícito que ofende a honra da pessoa decorrente de uma calúnia ou uma difamação, gera para a pessoa, para a vítima, o direito de postular, sim, a reparação pelos danos morais no âmbito civil. Bom, eu tenho aqui, dizem que a moral não tem valor e que pode-se pedir qualquer quantia de um processo. Qual a análise feita na hora da solicitação de uma indenização? Bacana, essa é uma pergunta muito importante, que nós precisamos ter consciência cada vez mais de não levarmos para a justiça pretensões infundadas ou meramente com a finalidade de buscar um enriquecimento, o que na técnica chamamos de locupletamento. Então, é o enriquecimento de um e empobrecimento de outro. A finalidade do processo não é essa. O direito, que é a positivação desta norma, ele diz assim que o juiz mede o valor do dano de acordo com a sua extensão. De acordo com a repercussão que ocorreu no caso concreto, é que é possível chegar nesse valor. Então, eu analiso de uma forma compensatória e punitiva, para tentar compensar a dor da vítima e punir o ofensor. Então, na soma deste binômio, compensação da dor e punição do ilícito praticado pelo ofensor, é que chegamos num denominador, analisando sempre o perfil da vítima, as condições, o perfil psicológico tanto do ofensor quanto do ofendido, as circunstâncias do caso concreto é que vão levar o resultado desta equação. E aí, portanto, é que encontramos o critério de justiça, que voltamos lá atrás. Pegamos o fato narrado, a moral alegada pela vítima como ofendida, o juiz então analisa a questão média disso, aplica-se o direito, que se mede pela extensão, e encontramos a justiça, que é a aplicação do direito no caso concreto. Muito bem, a gente tem uma pergunta enviada pelo João Paulo de Guará. O que é considerado assédio moral ou de uma discussão verbal na frente de outras pessoas? Bom, o assédio moral, ele decorre de uma conduta ilícita praticada por alguém.
E esta conduta ilícita, ela é capaz de ofender a sua psique, para que isso altere os seus estados anímicos. Então, não é preciso que seja feito na presença de um terceiro ou não. Se este assédio moral ele é capaz, ainda que você isoladamente ofendido, não na presença de um terceiro, ela da mesma forma é passível de reparação. Então o parâmetro não é na presença de um terceiro, e sim o que a vítima sente em relação a isso. Mas para que a gente considere filosoficamente o que é o assédio moral, a gente precisa entender este homem médio, para que a gente não se torne um neurastênico até, não? Porque um fato pode representar para um apenas uma circunstância corriqueira do dia a dia, e o mesmo fato para o outro pode representar algo que abale por completo a sua psique. E aí, na média disso, o juiz considera o homem médio para verificar se aquela conduta é capaz de realizar uma ofensa a essa psique desse homem médio, e aí ele analisa e então condena o ofensor para que sirva como um meio para reparar a dor sofrida pela vítima. E o que pode parecer justo, uma decisão pode parecer justa para uma pessoa, pode ser absolutamente injusta para outra por causa dessa moral diferente de Exato. cada um. No próprio caso concreto, se a gente busca a média da dor sofrida e o fato praticado, porque lembrando daquela equação, o fato, a moral média, porque a moral reclamada, ela normalmente é muito elevada, porque é a sua moral. Ela não tem preço? Qual é? Eu não sei qual é. Você deve imaginar, a minha, ela não tem preço, ela tem uma expectativa disso. Tanto é que a lei, ela diz o valor, mas esse valor que a lei diz não é o valor econômico, é o valor axiológico disso, o valor semântico desta moral. Então, a gente normalmente, ao interpretar a legislação, você não pode buscar a literalidade dos fatos, você tem que buscar o espírito da norma. Então, quando se diz lá que o valor do dano se mede pela sua extensão, eu entendo que este valor deve ser buscado sobre o prisma axiológico. São os valores de moral, os valores de bons costumes, não de um ser milindrado, mas de um homem médio. Então, nessa equação, o juiz pega o fato, a moral, a norma, e encontra a justiça. Provavelmente as partes deste processo se sentirão injustiçadas, porque se não acolheu-se plenamente a sua pretensão, naturalmente você vai se sentir ofendido. Por outro lado, se acolheu algum ponto da sua pretensão, a parte contrária vai se sentir injustiçada também. Então a justiça é o direito no caso concreto. É isso. E nós temos mais uma pergunta. Eu só vou lembrar os telefones, que é 3126 4000 e o WhatsApp, que é 99783 9930, para você aí de casa fazer a sua pergunta aqui para o Manahem. Agora a gente tem a pergunta da Laura de Guará. Sou doméstica e minha patroa me ofendeu diante de um serviço que ela não gostou. Cabe indenização? Compensa? Como provo? Pois o ser humano ele tem que, antes de responder o caso da Laura, é importante a gente ter em mente sempre este homem médio. O que é esta ofensa? O que ela está sentindo? Como foi? Qual foi a intenção que este empregador teve? Se ele extrapola essa média mínima do dia a dia, da urbanidade, é claro que é possível, entende? Porém, este fato, ele decorre de uma relação trabalhista, portanto, ela deve pleitear perante a Justiça do Trabalho, ela deve procurar um advogado, ele vai orientá-la quais são os meios que ela tem para realizar esta prova, e ela tem que provar, porque na Justiça, excetuado alguns casos, a responsabilidade que nós chamamos, ela é subjetiva. O que quer dizer? Quem alega tem que provar. Então, é preciso que ela procure um advogado que vai orientá-la sobre
esses meios de provas e ela então, se sentir realmente injustiçada e violada na sua honra, ela então vai poder pleitear a reparação disso perante a Justiça do Trabalho. E no caso assim, como se prova numa discussão, por exemplo, sem testemunhas? Então eu e você discutindo e eu ofendi você, por exemplo, que você fala do homem médio, a média, eu ultrapassei essa média, fui ignorante, falei coisas horríveis. Como se prova assim que você vai fazer uma denúncia, uma coisa? Como se prova isso? Exato. Dependendo da relação, se nós pensássemos, por exemplo, numa relação de consumo, eu estou trazendo uma digressão aqui sobre o consumo, porque aí aproveita-se para outros espectadores que de repente vão precisar fazer também a prova. Então o direito, em algumas relações, ele inverte o dever de provar. Entende? Então eu alego e a parte contrária é que tem que provar que não. E sendo o único ponto que excluiria a responsabilidade quando esta parte contrária prova que a culpa é exclusiva da vítima. Entende? Mas numa situação comum do dia a dia, a lei ela diz quais são os meios de provas. Meios de provas são meios documentais, testemunhais, audiovisuais, hoje celulares, câmeras, elas estão por todas as partes, então a pessoa ela tem, mas que isso não sirva como um fator preponderante para estimular a demanda. O ser humano ele tem que criar um outro clima, ele tem que criar um clima de pacificação, de urbanidade, porque a legislação ela não é feita para necessariamente corrigir as mazelas, e sim com a intenção de pacificar a sociedade. É esse o clima. E é importante que a gente tenha em mente que uma boa legislação não significa que o país está avançando, significa que o Estado está atestando a sua ineficiência. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma lei ela antecede aos fatos. Alguém um dia matou, depois criou-se uma lei proibindo matar. Está previsto lá no Código Penal, por exemplo. O fato tem que acontecer para a lei poder nascer. Exatamente. Um fato muito importante que as pessoas talvez não saibam foi o daquela atriz Daniela Pérez. É um fato recorrente, assim, nos bancos acadêmicos como menção. Antes dela ser vítima de um homicídio com aquela gravidade, o homicídio qualificado não era punido como um crime hediondo. Então, alguém morreu, no caso Daniela Pérez, e por conta disso, criou-se uma legislação que homicídios qualificados são punidos como um crime hediondo. Então, isso, voltando para o caso, ele diz assim: toda vez que alguém realiza um fato, se esse fato é relevante, ele chega até o Congresso Nacional, que vai editar uma norma. Temos, por exemplo, uma norma exemplar no âmbito do direito do consumidor. Outros países mais desenvolvidos não precisam dessa norma tão exemplar. Por quê? Fornecedores e prestadores de serviços cumprem o seu papel. Então, eu não preciso recorrer à lei para obrigar que alguém cumpra o seu papel. Cumpre-se espontaneamente, e esse é o clima da coisa. Então a gente não pode servir como um fator de estímulo para que a demanda aumente, e sim como um estímulo de pacificar a sociedade. Nós temos mais uma pergunta, da Júlia, de Lorena. Tudo no direito é difícil, tem coisas que não tem como provar. O melhor é não processar? Bom, aí depende do direito, né, alegado, porque muitas das pretensões, elas caminham por si só. Agora, quando a matéria ela é puramente fática, ela é preciso que se prove, até para que esta própria pessoa que deseja processar também não seja vítima de alguém que, por qualquer razão, queira processá-la. Há que se ter este fator de segurança jurídica, para que eu não saia processando quem eu bem queira, porque o direito de acionar todo mundo tem, ele é independente do direito que eu alego ter, são dois direitos distintos. Eu procuro um advogado, o advogado maneja um processo, este processo ele vai para o judiciário, então é um direito que você, cidadão, tem.
é o de processar. O outro direito é o contido nessa petição, que é o que o juiz vai acolher ao final. Portanto, o direito de processar todo mundo tem. O direito alegado neste processo depende de prova. E é importante que ele seja, não difícil, mas que ele seja razoavelmente seguro para que quem processa também tenha segurança de, ao ser processado, não tenha essa fragilidade de ser vítima de uma sentença meramente decorrente de processos infundados. Então foi respondida a pergunta da Júlia. E eu vou lembrar você de casa o nosso telefone, os nossos contatos, que é o 31 26 4000 e o WhatsApp 997 83 9930 e o inbox do Facebook. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, o Manahem está aqui para responder. Temos outra pergunta, é da Dayana de Guará. Quando devemos a pessoa pode ficar ligando no celular o tempo inteiro? É correto? Posso me sentir lesada? Bom, isso é uma pergunta muito interessante, porque é assim que funciona. Quando pensávamos no direito civil de 1916, havia uma previsão de reparação do dano meramente para os atos ilícitos. Porém, o atual Código Civil ele tem uma previsão que ele diz assim: ainda que você pratique um ato ilícito, se ele desdobra para um abuso desse direito seu, você é obrigado a reparar. Então, se o credor ele tem o direito de cobrar, ele não tem, por outro lado, o direito de constranger a pessoa. Porque se o direito assegura para ele o meio de acionar esta pessoa, buscar lá no Poder Judiciário a satisfação deste crédito, se ele, portanto, tem esta via, ele não pode se valer de constrangimentos e ligações, não só de um credor individual, mas dessas operadoras de celulares, dessas operadoras de telemarketing de modo geral, ela normalmente se desdobra para o ilícito. Por quê? Porque ela decorre de um lícito direito de informar, um lícito direito de cobrar para um abuso desse direito que se transforma num ilícito. Então, é possível sim. E tratando-se de uma relação de consumo, há a inversão deste ônus. É claro que é preciso deixar claro para o espectador, enquanto jurisdicionado, que isso não pode servir como um meio de demandas infundadas. É que há que se ter um mínimo de coerência dentro das pretensões. Não dá para querer tirar vantagem de toda e qualquer situação alegando ser um dano moral. Exato, é isso. Nós temos mais perguntas. Obrigado, gente, pela participação. A Luana de Guará. Estou em um bar e perco a comanda. Sou obrigada a pagar o que eles determinam? Qual o procedimento? Porque geralmente bar tem aquilo no final, ou um restaurante, lá em caso de perder a comanda e um valor, já vi valores assim de quase R$1.000, você perder a comanda. Bom, isso é uma pergunta muito importante e ela vai servir como informação realmente para contribuir com todo o consumidor. Isso é uma típica relação de consumo. Nessa relação de consumo, você não pode, o fornecedor ou o prestador do serviço, transferir esse encargo de controle do consumo para o consumidor. Isso é uma responsabilidade do fornecedor ou do prestador do serviço. No momento em que ele transfere essa responsabilidade, ele está assumindo para ele a responsabilidade do risco do consumidor perder. Vamos trabalhar que ocorre, então, uma boa-fé do consumidor, que realmente perdeu. Mas mesmo que parta de uma má-fé desse consumidor, o risco é do empreendedor ali que transferiu para ele. O que eu recomendaria para uma vítima desse abuso? Que se ela optar por pagar esta comanda, que ela peça uma nota fiscal com a discriminação do que ela consumiu e do que ela está pagando a título de multa, porque isto é ilegal, ok? E aí, munido disso, ela deve encaminhar-se até o PROCON mais próximo e fazer a reclamação. Certamente
o PROCON vai ter meios de solucionar isso e, se eventualmente não solucionar, a justiça propriamente dita. Temos mais uma pergunta agora do Carlos Máximo, de Aparecida. O vendedor superfaturou nos juros do meu carro. Me senti super chateado com isso, um trouxa. O que posso fazer? Bom, é importante a gente ter uma situação. Quando você financia um carro, normalmente em concessionárias ou revendedoras, quem pratica o financiamento não é o estabelecimento comercial, e sim o banco. O banco, infelizmente, ele não se aplica ao que a gente chama de lei de usura, que funciona entre particulares. Ela tem uma legislação própria e essa legislação permite regular juros de acordo com o momento econômico que a sociedade vive. Por isso, então, encontramos desproporções de juros, capitalizações, anatocismo, que na técnica chamamos. Porém, há um limite para que isso aconteça. Não se pode, imbuído da certeza de que os juros pode ser maior do que 1% ao mês, que é o limite praticado entre particulares, que a instituição financeira abuse ou realize a cobrança indevida disso. Então, o que o consumidor pode fazer é, novamente, buscar o PROCON ou buscar um serviço especializado, que aí é importante. No serviço especializado, ele vai conseguir calcular aquilo espelhando o que está pactuado no contrato, muito embora sabemos que, se eventualmente o contrato estiver com abuso de direito, ele pode ser revisto também. Mas um conselho que eu daria para todos, se o consumidor puder, se ele optar por fazer o processo de revisão de um contrato, de parcelas, para ver se diminua, ele não conseguir em juízo ou, de repente, não deixe de pagar, porque aí o banco que financiou, ele poderá pedir a busca e apreensão ou a reintegração na posse, conforme o tipo de contrato que ele fez com o consumidor, com o cliente, e aí o cliente vai ficar sem o carro e com uma dívida residual ainda. Então ele vai fazer a revisão mantendo os pagamentos em dias, porque se o juiz acolhe o pedido, ele automaticamente compensa com os valores pagos até então. Temos outra pergunta lá. Como é julgado se é pequenas causas ou não? Como é julgado se é pequenas causas ou não? A Cláudia Arantes, de Lorena. Obrigado pela participação, Cláudia. Tá. O juizado especial é uma via que ela serve para desacelerar o ritmo do judiciário, que realmente é muito intenso. Então, as causas com até 40 salários mínimos, você, numa relação comum, você pode procurar o juizado especial. Lembrando que, se esse valor não excede a 20 salários mínimos, a pessoa não precisa nem do advogado, ela pode postular por ela mesma. Então, a legislação permite que, em causas até 20 salários mínimos, que o próprio cidadão postule a sua pretensão. Excedeu a 20 salários mínimos até 40, a via do juizado, porque ela é mais concentrada, ela permite uma celeridade maior. E se a causa for relativa à fazenda pública, aí ela alcança até 60 salários mínimos também. Então, foi respondida a pergunta da Cláudia, e eu vou lembrar você aí de casa, que se você tiver alguma dúvida, você pode ligar aqui para a gente através do 3126 4000 ou pelo WhatsApp 997839930. Bom, acabou o nosso tempo, a nossa entrevista chegou ao fim, foi muito bom, a gente teve muita participação do público. Bacana. Eu adorei conversar com você, Manaim, muito obrigado. Conte comigo, eu estou à disposição. Imagina, você quer deixar contato? Então, o meu contato é Manaim Duarte, sou advogado em Guaratinguetá, e isso é suficiente dentro dos limites do meu estatuto. Tudo bem, muito obrigado. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente tem culinária
com a minha xará Paula querida. É um bolo de limão siciliano, é isso? Até o próximo bloco. Não saia daí.